Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui em mais um encontro do nosso quadro Descomplica a Alma. Toda quarta-feira a gente se encontra por aqui, eu, Thiago Thierry, junto com a professora Arlen Gomes, e a gente traz aqui temas para deixar a nossa alma, a nossa vida mais leve. Por sinal, hoje é o nosso último encontro, dessa temporada do quadro Descomplica a Alma. Nós estaremos abordando um assunto super importante, um assunto mais voltado para missões, para aquela pessoa que vive aí o Evangelho de Cristo. E claro, se essa conversa que a gente vai ter aqui, ela tem um significado para você, fica à vontade para você comentar, para você compartilhar com outras pessoas, para deixar aqui também a exposição do seu pensamento, tá bom? Aqui você tem toda a liberdade para estar conosco. Eu vou chamar a professora Arlen Gomes, que vai estar conosco na quarta-feira, esse momento, porque nós nos encontramos sempre através das redes sociais, tanto da professora Arlen, quanto eu, Thiago Thierry, ou o da Rádio Sou Vida. E ela já está se conectando aqui para falar conosco, professora Arlen. Bom dia, Tiago. Bom dia, hoje nós estamos de verdes, hein? Eu não estou te vendo. Você não está me vendo? Não, as coisas do Instagram, mas tá tudo certo, mas estou te ouvindo. Estamos Ai, de verde. estamos de verdes. Então, ó, já, só vou conectar aqui para a gente poder falar com a rádio, tá bom? Tá bom. Esse é o nosso momento todo especial e como é bom saber que você já está aqui conosco através das nossas redes sociais, porque ela também já está aqui, professora Arlen Gomes. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, é sempre uma alegria receber você aqui no nosso programa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí que estão participando. Olá para aqueles que vão nos ver depois. Prazer, mais uma quarta-feira estarmos juntos. Professora, hoje a gente vai bater um papo diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missão, sobre chamado, né? As pessoas têm aquele chamado de Deus na vida e às vezes a gente ouve até uma pregação e quando fala, eis-me aqui, Senhor. E aí quando Deus fala, opa, eu estou precisando de você, porque a obra é grande. Como é que fica, professora? Porque tem gente que bate aquele medo, né? Fala, Senhor, tu me chamou, mas eu tô com um friozinho na barriga, tu me chamou e eu preciso abrir mão de algo ou de alguma coisa. E eu sei que para algumas pessoas abrir mão não é fácil, professora. Tiago, eu cresci ouvindo, no meu tempo de juventude, o meu pastor, ele sempre falava assim, se você não é um missionário, você é um campo missionário. Então, todo cristão, ele é um missionário no sentido de falar, né, ter um exemplo de Cristo. Tiago, tá chiando bem quando você fala aqui para mim no Instagram, viu? Eu não sei se a minha fala tá chiando também para você ou para as pessoas, mas quando você fala tá chiando muito aqui. Mas eu consegui te ouvir, te entender. Não sei se é conexão, algo aí, que tá chiando bastante. Tá, eu tô te ouvindo aqui perfeitamente. Tá chiando bastante quando você fala aqui no Insta. Bom, você quer tentar de novo? A gente segue assim? Tá ok? Na rádio também tá ok? Tá ok desse jeito. Tá. É só a sua fala tá chiando bastante. Eu não sei para quem tá ouvindo aí se são os dois. Bom, então vamos lá. Você perguntou sobre quando a gente é chamado, né? As pessoas têm medo, tal. Então,
repetindo o que eu falei, se a gente não é um missionário, a gente é um campo missionário. Em que sentido? Todos nós somos convidados, né, somos chamados a transmitir a vida de Cristo através da nossa vida, onde nós estivermos, né? A começar da nossa casa, da nossa própria comunidade, nos ambientes em que a gente vive. Então, na nossa casa, na nossa família, nossa escola, o nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos, nós falarmos de Cristo, né? Como nós já ouvimos essa frase repetidas vezes de um grande pregador, né? Fale de Cristo sempre e, se preciso for, use palavras. Ou seja, a nossa vida, ela prega mais do que as nossas palavras. Mas tem aqueles que são chamados, né, para ir para outros lugares, seja por um período curto ou um tempo maior. E eu penso ser muito importante, Tiago, algumas coisas, né? Primeiro, a oração, para que você tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo para entender se de fato foi o Senhor que falou com você sobre essa ida para esse lugar, nação, para que você possa fazer algo debaixo da direção de Deus. E isso para tudo na vida, né? Não é só para uma viagem missionária, isso é para um emprego, isso é para um curso que você quer fazer, isso é para a sua decisão de escolher alguém para se casar. Eu acredito que em tudo você precisa estar atenta para fazer uma escolha acertada. Segundo, se você tem a convicção e a direção, e eu não estou falando de não estou falando de algo místico, estou falando de intimidade, né, e maturidade espiritual nessa decisão, intimidade com Deus, maturidade espiritual, clareza na palavra para fazer isso. E aí, você se preparar. Por quê? Porque é uma mudança. Se você for para outro país, se você for para um outro estado, né, para uma outra cidade, as pessoas ali naquele lugar, elas têm um ritmo de vida, um estilo de vida, elas têm um outro idioma, uma outra moeda, uma outra cultura. Enfim, existem diversas questões que envolvem a sua estada ali e que você precisa se preparar para conseguir se adaptar a esse novo lugar, a esse novo tempo, essa nova cultura. E isso inclui muitas coisas que você vai ter que renunciar para poder se adaptar a esse novo momento. É a comida que é diferente, são os horários, a forma que as pessoas vivem, a maneira com que as pessoas lidam umas com as outras. Enfim, se preparar a respeito disso, principalmente emocionalmente. Por quê? Porque toda mudança gera desafios para nós. E nós somos pessoas. E se eu estou preparado, né, se eu tenho maturidade para passar por isso, eu lido um pouco melhor com as dificuldades que podem aparecer nesse período de adaptação. Porque período de adaptação é desafiador. Você está passando por muitas mudanças, né? E tendo que se adaptar a elas. Então é importante a convicção, né? E é importante o preparo para que você possa estar enfrentar as dificuldades com um pouco mais de leveza, vamos dizer assim. Ô professora, pode acontecer o caso, como a Bíblia fala sobre missão, e de repente aquela pessoa fala, não, eu não quero fazer missão, eu não quero fazer obra, eu quero ser aquela pessoa que vou apenas para a igreja,
eu cultuo a Deus ali no final de semana, durante a semana, mas eu não quero fazer a obra. A pessoa ela pode fazer essa escolha e se ela fizer, ela está errada, ela está certa. Como que funciona isso, professora? Tiago, é o que eu falei bem no começo, né? Se a gente não é um missionário, a gente é um campo missionário. É que muitas vezes a gente imagina um missionário só aquela pessoa que viaja, vai lá para o continente africano, ou vai para o Amazonas com os ribeirinhos, ou vai para um outro lugar distante. Eu entendo, Tiago, que é impossível para uma pessoa. Está dando eco aqui para mim. É impossível para uma pessoa que conhece a Cristo e que tem convicção de quem Ele é e o que Ele fez na vida dela, ela não transmitir isso para outras pessoas de alguma forma, né? Então, se ela enxerga uma pessoa passando por problema, por necessidade, ela vai falar sobre o que Cristo é capaz de fazer na vida dessa pessoa, porque ela experimentou, né? Quando a gente conhece, vamos dar um exemplo, a gente foi num restaurante muito bom e comeu uma comida muito boa, a gente indica para os nossos amigos, né? Nossa, vai em tal lugar porque lá tem a melhor carne, ou lá tem o melhor isso, o melhor aquilo. E como que eu não falo de Cristo, que é a melhor coisa que aconteceu, que pode acontecer na vida de alguém? A não ser que essa pessoa não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Ela não entendeu ainda o que é o Evangelho. Porque o Evangelho significa boas novas, é a boa notícia, né? Então, a pessoa pode escolher, porque a, a pessoa pode ser chamada, né? Ou ela pode entender, porque o chamado é para todos. Está na Bíblia, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o chamado é para todos. É bíblico. Falar do evangelho, espalhar o evangelho a todas as nações é bíblico, né? E então, é o que eu falei, começa na sua casa, começa com seus vizinhos, começa no seu trabalho, no seu bairro, e isso vai se expandindo. Algumas pessoas estarão, como nós aqui na internet, vão para outros países, outros estados, como eu já fui para outros estados, já fui para outros países, né, outras comunidades para fazer esse trabalho. Algumas pessoas vão morar em outras nações, porque são chamados específicos. Eu conheço um casal que eles foram estudar um dialeto indígena para poder ir para uma comunidade. Eles estão traduzindo livros da Bíblia nesse dialeto, eles começaram por Mateus, para alcançar essa tribo. Então, assim, alguns terão chamados específicos. Eu posso recusar? Eu posso recusar. E só que toda escolha, Tiago, ela tem consequência. Eu não estou dizendo que Deus vai punir, que a pessoa vai morrer fulminada, né? Nada disso. Mas talvez essa pessoa não viva plenamente, ou sei lá, sinta que falta algo, é algo muito particular, porque eu não posso falar de uma experiência que eu nunca tive. Porque todas as vezes que Deus me chamou para fazer algo, colocou no meu coração, eu acreditei na palavra dele, eu me coloquei à disposição e eu vivi. Vi a provisão, me preparei, passei 3 anos e meio para ir para o continente africano, me preparando, estudando inglês, estudando a cultura, estudando como funciona o país, para ir, né? Foram por alguns meses. Hoje eu estou aqui, né? Vivendo outra vida, foi uma outra temporada. Então, a pessoa pode recusar. Eu não sei como ela lida com essa recusa. Também não acho que ela vai perder a salvação. Não. Eu entendo que, assim, a Bíblia diz que nós devemos pedir ceifeiros
né? Porque a seara está pronta, ou seja, a colheita está pronta. Vamos traduzir, porque às vezes algumas traduções da Bíblia trazem palavras difíceis, né? A colheita está pronta. Então vamos dizer que você tem uma plantação de feijão e você precisa de pessoas para colher, né? Quem que vai escolher as pessoas para colher? Você, que é o dono ali da lavoura, vai pegar, já que você tinha um time que não quis mais trabalhar, você vai arrumar outros, mas você vai fazer sua colheita. Da mesma forma, o Senhor. Então, se existem lugares que você enxerga que tem necessidade de pessoas trabalhando ali, nós temos que pedir para Deus. Eu falo isso, inclusive, na minha igreja local. Temos falta de pessoas em determinadas áreas para servir, vamos pedir para o dono da igreja levantar essas pessoas, vamos treinar essas pessoas. Né? Quando eu falo pedir para Deus, é para que Deus mostre no coração dessa pessoa, dê convicção para ela que ela pode realizar esse trabalho. E ela se abrir para ser treinada e preparada para isso. Né? Então, a obra é de Deus e ela não para. Se você não for, Deus vai levantar outra pessoa. Ô professor, então, da forma que você está até nos explicando, isso gera até um chamado dentro da igreja, porque às vezes aquela pessoa tem a vontade de reger ali os jovens, as senhoras, cuidar ali de alguma coisa dentro da igreja, mas a pessoa fica acanhada, meu Deus, eu queria tanto ajudar aqui na igreja e eu não sei como. Então, o primeiro passo, ela já está sendo despertada que ali há uma necessidade. E o segundo passo seria o quê? Então ela procurar a liderança dela e se dispor a servir na casa de Deus? Tiago, eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi muitos anos atrás do bispo T.D. Jakes, né, que é americano, que ele falava assim que o seu chamado está naquilo que mais te incomoda. Por exemplo, você está na igreja e vou dar o meu exemplo, né? Eu estou na igreja e eu estou incomodada demais com a música, todo mundo cantando, sei lá, desafinado, errando o tempo, e eu sou da música. Ou seja, o meu ouvido, meu coração vai estar inclinado para isso. Ou então, vamos dizer que você está na igreja, está vendo que a pintura da igreja está feia, tipo, poxa, pastor, podia mandar pintar essa igreja, por que não manda arrumar a igreja, por que não pinta, por que não arruma isso, olha, podia botar um azulejo aqui, não sei. É isso. Ele fala que aquilo que mais está te incomodando é para onde Deus está te chamando para trabalhar. Por quê? Porque você está vendo que precisa ser melhorado. Então, mesmo que você diretamente não saiba fazer, você pode ser a pessoa que vai levantar um time para fazer, vai conseguir liderar as pessoas para fazer, vai ser o caça-talentos, vamos dizer assim. E aí, Tiago, não basta só a vontade de fazer, você precisa ter a vontade de se preparar e de se capacitar para isso. Por quê? A gente precisa entender, e eu tive essa conversa há alguns dias, né, com algumas pessoas, sobre a falta de excelência no serviço. Por quê? Porque a pessoa gosta, eu vou usar música de novo, porque é onde eu estou. A pessoa gosta de cantar. O fato dela gostar de cantar não significa que ela canta bem. São duas coisas diferentes. Mas ela quer servir no Ministério de Música. Ou ela vai fazer aula de canto para poder aprender minimamente a cantar, para fazer aquilo com excelência para Deus, porque se eu gosto, eu quero fazer para Deus bem feito. E isso em todas as áreas. Ah, eu quero ser um pastor. Ok. Você quer ser um pastor? Você quer ser um pregador da palavra? Você vai estudar a palavra. Então, você vai para o seminário, vai fazer um curso de teologia. Ah, eu quero muito participar. Tem igrejas que tem grupo de dança, de balé. Vai estudar balé. Eu quero tocar violão. Vai estudar o instrumento. A gente precisa entender, Tiago, e sair desse amadorismo quando se trata das coisas para Deus. Por quê?
Porque muitas vezes na nossa vida profissional a gente faz inúmeros cursos. Eu vejo as pessoas, elas vão para a faculdade, elas fazem especialização, elas fazem curso A, curso B, curso C, mas para Deus ela não se dedica e ela acha que pode fazer as coisas de qualquer jeito para um Deus excelente. E eu sempre uso o mesmo exemplo quando eu estou em discipulado com alguém. Você ora a Deus para Deus te dar condições de comprar a sua casa própria, porque é o seu sonho. E você ora a Deus para que você tenha condições de comprar a casa, para que você consiga a sua casa. E aí Deus vai te abençoando, você aprende a fazer gestão das suas finanças, etc, etc. Deus prepara a casa para você comprar. Deus te dá uma casa sem teto? Deus te dá uma casa sem parede? Ou o exemplo de um carro. Seu sonho é o carro X. Porque Deus é um pai. Pai dá presentes para os seus filhos. Eu acredito nisso. Aí você compra o carro vem sem roda? Não, Deus te dá completo, perfeito. Por que é quando a gente vai entregar algo para Deus, a gente entrega de qualquer maneira? Ah, é para Deus, Deus recebe. Eu tenho pavor dessa expressão quando alguém tem uma oportunidade. Tem algumas igrejas que as pessoas têm oportunidade de ir lá na frente. A pessoa gosta e quer ter oportunidade, mas ela não quer se preparar para ela entregar o melhor para o Senhor. Deus é um Deus de excelência. Então, não estou dizendo que nós vamos fazer as coisas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Mas é importante que a gente entregue o nosso melhor. Então, você quer servir? Você quer fazer algo? Entenda que é para o Deus Todo-Poderoso, um Deus de excelência. Prepare-se para entregar o melhor. Estude, se dedique para você devolver a Ele com excelência aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. E Ele vai te capacitando. Outra coisa que é muito importante, Tiago, são as pessoas, tem muita gente talentosa sentada nos bancos da igreja porque elas não acreditam no potencial que tem. Nós falamos sobre isso lá nos nossos primeiros programas, quando nós falamos sobre autoimagem negativa. É uma pessoa que não acredita no potencial que tem, e aí ela não se voluntaria porque ela acha que não é boa o suficiente para fazer o que ela poderia ou deveria fazer. Porque alguém diz para ela que ela não é boa o suficiente, porque alguém diz para ela que ela não é capaz, ela internalizou aquela mentira como uma verdade e ela não se dedica em fazer. Né? Ela acredita que não pode fazer e não vai. E tem o outro, que nós também já falamos sobre isso, que é o perfeccionista. O perfeccionista é aquela pessoa que ela não faz porque, ou ela não faz porque ela acha que não vai ser boa o suficiente, ou ela faz, mas aquilo acaba se tornando um fardo porque ela acha que nunca tá bom. Então ela entra num ativismo, numa neurose de que nunca tá bom. Então ela entra no fazer, porque para ela fazer perfeitamente é a forma de que Deus vai amá-la. Geralmente são pessoas que cresceram sendo exigida dos pais a nota 10 e quando vinha o 10, você não fez mais que a sua obrigação. Então, para essa pessoa, ela entende que amor é perfeição, é sempre entregar o melhor, é nunca falhar, e aí o serviço se torna um peso, inclusive para os liderados. Então, nós temos questões aí também de ordem emocional que precisam ser tratadas e trabalhadas para que as pessoas estejam à disposição também para servir de maneira saudável para elas e para quem estará trabalhando com elas, né? Também tem esse ponto que é importante a gente lembrar. Até porque, professora, eu percebo aqui como você está nos explicando que a seara, né, ela é grande, o campo é grande, precisa de trabalhadores, mas também não é de qualquer jeito. Eu preciso estar disposto a falar, Senhor, eis-me aqui, realmente eu quero servir, mas dentro disso, se capacitar, se habilitar para poder oferecer o melhor para Deus. Porque a gente, pelo menos eu vejo 2 pontos nisso. O primeiro é da sua entrega voluntária de falar, Senhor, eis-me aqui. Quero
ser útil à tua casa. E o segundo é poder dizer, Senhor, eu quero oferecer com excelência esse meu talento. Você até comentava aí de algumas pessoas frustradas, e eu pensando aqui, professora, que talvez seria até um jeito mais fácil da pessoa fazer quando se torna difícil. E aí eu dou um exemplo. A pessoa, na vida secular, é um eletricista. E, de repente, ela ali, por que não usar essa minha atividade na igreja? Ah, eu sou um pedreiro. Por que não colocar essa minha habilidade dentro da casa de Deus? Então, eu acredito que na vida secular a pessoa tem essa flexibilidade. Ah, eu sou um profissional, eu sou alguém talentoso. E quando chega na casa de Deus, como você mencionou, parece que essa pessoa trava, parece que toda aquela negatividade vem sobre a vida da pessoa e fala, não, para a casa de Deus eu já sou impotente, eu já não consigo ser esse grande profissional. E dentro disso, professor, como essa pessoa quebra esses tabus justamente para poder servir a Deus com a tua expressão ali. Deus, eu estou aqui sem medo, sem receios. Tem a ver com o que eu falei anteriormente, né, Tiago? É aquela pessoa que ela acha que para Deus ela não é o suficiente e provavelmente seja aquela pessoa que tem ou uma insegurança ou uma raiz aí do perfeccionismo, porque foi uma pessoa que ouviu do pai. Tem muitas pessoas, Tiago, que tem problema com paternidade, e quando a pessoa tem problemas de paternidade, né, teve alguma questão com o pai terreno, e ela transfere para Deus. Então, ela acaba, de maneira inconsciente, ela acha que Deus é o mesmo carrasco que o pai dela foi, Deus foi o mesmo, é o mesmo exigente que quer perfeição dessa pessoa, como os pais eram. É o mesmo que vai dizer, você não presta para nada, não precisa fazer que você não faz nada direito. Então, tem algumas questões aí que precisam ser vistas. E a pessoa, e tem pessoas também, Thiago, que precisam entender, e aí é uma questão que a igreja precisa trabalhar, a comunidade, a liderança da igreja. Servir na igreja não é só louvor, né? Ou seja, não é só música e pregação e diaconia. Tem muita coisa que acontece dentro de uma comunidade que precisam de pessoas ajudando, né? Então, é o acolhimento, é o discipulado, é a limpeza, que inclusive tem igrejas que contratam empresas para fazer isso, mas tem igrejas que não contratam, são os próprios membros que fazem ali rodízio, e aí quando eu falo da limpeza, todo mundo pode participar disso, inclusive quem é da música, né? Acho que todo mundo pode zelar do espaço que é dele. Manutenção, estacionamento, cantina, tem muita coisa. Eu não sei a estrutura da igreja. Tem igrejas pequenininhas, tem igrejas muito médias, tem igrejas gigantes. E aí a igreja mapear quais são as áreas que tem as áreas que funcionam durante a semana, né, durante os cultos, para recrutar as pessoas para participar, né? Eu penso que seja importante que as pessoas estejam envolvidas na vida em comunidade. E nem todo mundo vai estar liderando, e tem pessoas que às vezes elas não vão trabalhar em algo que esteja à frente, né? Assim, aparecendo. Às vezes a pessoa é uma pessoa do bastidor. E tanto a pessoa que aparece lá na frente, quanto a pessoa dos bastidores, para Deus, tem a mesma importância. Porque quando nós vemos o Salmo 100 e... se não me falha a memória, 128 ou 148, agora me perdoe. Mas é o Salmo que fala de todos os seres louvando ao Senhor, né? Acho que é o 128 mesmo. O vento, a chuva, os raios, o mar, os seres marinhos, os pássaros, insetos. O Senhor está sendo adorado e louvado. O Senhor está sendo louvado por quem Ele é 24 horas, né? 24/7, por todos os seres. Então, não é o que você faz,
porque nós não fomos chamados para fazer. A Bíblia fala que nós somos chamados, nós somos feitos, a partir do momento que nós recebemos o Senhor, filhos de Deus. Então, nós não fomos chamados para fazer, fomos chamados para ser, nós somos filhos. Mas nós participamos das coisas do nosso Pai, né? Então, nós somos filhos que amamos devolver o amor que nós recebemos desse Pai participando das coisas dele. O que são as coisas dele? Alcançar vidas para o reino, né? Então, assim, quando eu participo das atividades da minha igreja, da minha comunidade, de repente eu não vou ser um grande pregador, mas eu vou ser aquela irmã que tem bons ouvidos. É aquela irmã que ouve, que acolhe. Vai ser aquela irmã que vai fazer um bolinho e vai chamar aquela irmã que ela tá vendo que tá tristinha, que ela até sente vontade, mas ela acha que não deveria fazer isso porque ela não é líder. E chamar aquela irmã para tomar um café, para conversar. O chamado dela é ser amiga das pessoas. Dar um abraço, um ombro. Tomar um cafezinho lá em casa, você tá bem? Como é que estão as coisas? E ali orar por essa irmã. E é isso. A gente precisa, né, entender que é o que eu tô falando, nem todo mundo vai estar lá na frente. É que você falou, esse pedreiro, né, que está na igreja, ele pode ajudar na manutenção da igreja? Ele pode ajudar na manutenção da igreja. Mas ele pode ser aquele irmão que vai ser referência para os jovens da igreja, referência masculina, principalmente para aqueles jovens que muitas vezes não têm um pai. Vai ser aquele irmão que vai acolher, que vai passar valores de vida, que vai bater aquele papo, que quando os meninos forem jogar bola, ele vai estar lá para assistir, para orar pelos meninos, ele vai acompanhar, vai ser um conselheiro. Sabe? Aquela irmã que de repente não tem filhos, ela não vai ser uma pregadora ou missionária, mas ela pode ser conselheira das moças da igreja, as adolescentes. Eu fiz muito isso antes de me casar e continuo fazendo hoje. E assim, você precisa ser líder, você precisa ser nomeado para amar as pessoas. Eu estou falando de amar as pessoas com quem você convive dentro da igreja. Estou falando de acolher, né? Quantos idosos nós temos nas nossas igrejas que não têm mais os filhos em casa, estão sozinhos, às vezes se sentem sozinhos? Você pode dedicar o seu tempo uma vez na semana para visitar um, visitar outro, ir lá tomar um cafezinho, bater um papo. Tá lá. Ele gosta de jogar dominó, eu vou lá jogar dominó com o senhor. E ali você orar por essa pessoa, distribuir amor. Então, assim, Tiago, nós temos muita coisa que pode ser feita. É que a gente só olha o que aparece, a gente só olha o que tem cargo, que tem título. Mas você não precisa ser ordenado ou nomeado para espalhar amor pelas pessoas, para viver vida em comunidade. Vou dar um exemplo, né, encerrando essa minha fala agora. Tem uma jovem na minha igreja, né? Gosto muito dela, é bem mais nova que eu, tem metade da minha idade. E ia ter um evento de música, teve um evento de música na segunda-feira, e ela mandou no grupo, né? Eu me interesso, óbvio, e ela não tem ninguém para ir. Eu e meu marido fomos com ela. Conversamos, batemos papo, aconselhamos, né? Assim, algumas questões que nós conversamos. E é isso. Foi bom para a gente, acredito que foi bom para ela. E é isso. Eu não sou a líder dos jovens e nem quero ser. Nós temos líderes capacitados lá que estão fazendo esse trabalho. Mas nesse dia, nós nos colocamos à disposição de servir e de sermos os amigos dela naquele dia. Então, é sobre isso, Tiago. A gente olhar para o nosso lado, ver a necessidade dos nossos irmãos. Você doar uma cesta básica, você acompanhar uma pessoa numa consulta médica, enfim, tem muita coisa que pode ser feita, porque eu estou falando de relacionamento, estou falando de vida em comunidade, não estou falando só de títulos e cargos, porque o serviço do reino, Tiago, é você doar seu tempo para amar as pessoas. Uau, que demais isso que você falou, professora, e é o ponto-chave.
é doar. E a doação, ela faz toda a diferença na vida de alguém, né? Porque às vezes nós queremos que alguém doe para nós, mas a gente não está querendo doar esse tempo. E que aula você deu para nós hoje, professora, nesse bate-papo mais a gente levando aí para o âmbito ministerial, na qual a gente vê que muitas pessoas, assim como comunidades de fé, estão aí necessitados, mas fica naquela divisão, como fazer, como receber, como dar. Então hoje essa conversa ela foi boa para que a gente possa seguir sendo útil cada vez mais no reino de Deus. Professora Arlen, que alegria foi durante esse período a gente ficar juntos todas as quartas-feiras. A gente está aqui fechando esse ciclo do Descomplica a Alma, essa temporada aqui, mas eu quero agradecer muito, porque a cada quarta-feira você trouxe para nós uma aula aqui para todo mundo, quem está online, quem está pelo rádio, e a gente só tem que agradecer, professora. Tiago, foi um prazer poder servir, né? Tem tudo a ver com o que nós falamos hoje aqui, né? São 15, 20 minutos que, para mim, é um privilégio, né? O que eu estudo não é para mim. O que eu estudo é para compartilhar com as outras pessoas, né? Então, para mim foi um privilégio, né? Um prazer, uma alegria poder servir de alguma forma. As pessoas que nos acompanharam ao vivo, as pessoas que nos ouviram pela rádio, as pessoas que ouviram as lives depois pelo Instagram, né? Que tenha sido bênção, né, para aqueles que puderam, né, ser alcançados por nós, e que a gente continue, né, espalhando conhecimento, acolhimento através aqui das nossas conversas. Muito obrigada, Tiago, pela parceria, né, que essa nova temporada aí que nos aguarda, né, ano findando, 2026 aí para começar. Nós sabemos que Deus, ele não está preso no nosso calendário, mas que ele tem coisas novas, né? Ele entende que nós estamos nesse tempo cronológico aqui. E muito obrigada, viu, pelo privilégio, pela oportunidade. Eu espero continuar servindo. Espero que a gente se encontre novamente, né? Seja nas ondas do rádio ou, né, de alguma outra atividade que nós façamos. Foi um prazer, viu, Tiago, poder servir aqui. Que Deus te abençoe também, continue te usando aí com os dons e talentos que Ele te deu dentro, né, da rádio, da TV. Que o Senhor te abençoe e te use. Amém, amém. Professora, se tiver alguém que queira bater um papo com você, porque descobriu que você é uma pessoa de bom ouvido, de boa conversa, como é que esse ouvinte faz para falar com você, professora? Tiago, pode me seguir aqui no Instagram, @ArlenGomes. Pode mandar DM, né? Seguir no Insta, pode mandar e-mail, arlen.gomes84@gmail.com. Pode acompanhar no YouTube, né? Tem alguns vídeos, né? Pretendo subir mais. Arlen Gomes Oficial, né? Tá assim, Arlen Gomes Oficial, porque foi o único nome que deu certo. E no YouTube, e nós estaremos juntos aí. Vai ser um prazer poder continuar servindo a todos. Que bom, que bom. Professora, mais uma vez, obrigado, viu? Que o bom Deus aí possa te abençoar mais e mais e te dar muito mais sabedoria para continuar levando as boas novas de Jesus. Amém, Tiago. A você também. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. E até uma próxima. Tchau, tchau.